ela alternada, a parte positiva e a parte negativa da nossa senoide. Como é que eu faço essa medição de tensão alternada com multímetro? Bom, inicialmente eu vou ter que substituir a minha tensão contínua para a tensão alternada lá na chave seletora. Eu vou procurar este símbolo, ó, de AC, de corrente alternada. Tensão, olha o símbolo aqui, ok? Bom, é muito simples fazer uma medição de tensão alternada. Aqui está a simbologia de uma tomada, né? Eu simplesmente então seleciono aqui para a tensão alternada, vou lá e conecto as pontas na tomada e vejo então qual é que vai ser o valor aqui no display, 127, 220, 380. Vamos fazer agora medição de tensão alternada. Para isso vamos utilizar a nossa bancada didática, composta por uma tomada de energia e por receptáculo E27, onde a gente vai colocar a nossa carga, que vai ser uma lâmpada. E na parte externa, tanto da tomada quanto do receptáculo, a gente tem uns bornes para poder facilitar as ligações e as medições. Nosso multímetro, lembrando que a gente vai fazer medição de tensão. Então, a ponta de prova preta vai no borner comum, a ponta de prova vermelha vai no borner vermelho, que é de tensão. Vamos acionar o multímetro aqui para a escala de tensão alternada. Vamos pegar as pontas de prova e fazer a medição. 124 volts. Fizemos uma medição, então, de tensão alternada. E agora, se eu fazer um circuito, então, ligar uma carga, no nosso caso, vamos ligar uma lâmpada. Para isso, nós temos que ter um caminho, que é os condutores, né? Então, vou ligar de um borner da tomada para o receptáculo e o outro lado também. E vamos botar uma carga, que é uma lâmpada. Pronto, acionamos uma carga em tensão alternada. Vamos ver se mudou o valor da tensão na tomada. Observem que está com o mesmo valor, 124 volts aproximadamente. E se eu fizer essa medição na lâmpada, eu vou ter a mesma tensão, de 124 volts aproximadamente. E assim se faz uma medição de tensão alternada. Aqui, pessoal, é um outro assunto muito importante quando a gente está fazendo uma medição com multímetro, que é o fundo de escala. Nos exemplos anteriores, a gente viu multímetro com a escala automática. Então, eu não tinha que colocar os múltiplos e submúltiplos. Mas tem muitos multímetros que têm essa opção dos múltiplos e submúltiplos e eu tenho que selecionar qual é o múltiplo ou submúltiplo mais adequado. Então, o que é o fundo de escala? É o valor máximo que pode ser mostrado num mostrador digital, ou seja, aqui no display do meu equipamento, né? Ou seja, ele corresponde ao maior valor que o equipamento vai poder mostrar no display. Então, aqui eu tenho um exemplo de um multímetro e pergunto, quais as escalas deste multímetro em os fundos de escalas, né, em tensão contínua. Olha só, aqui eu tenho a medição de corrente, resistência, tensão alternada, ó, tensão contínua. Observem quais os fundos de escalas que eu tenho aqui, então. Eu tenho, iniciando lá, ó, 200, olha o M minúsculo, 200 milivolts. Né? Aqui vai, se eu transformar isso aqui, vai transformar em 2 volts. Depois 20 volts, 200 volts até 600 volts. Em tensão alternada, olha o símbolo de tensão alternada, eu tenho a opção de 200 volts e de 600 volts. Então, de acordo com a medição que eu vou fazer, eu tenho que ajustar a escala superior, tá, ao valor que eu estou medindo, para não dar problema com o meu multímetro. Então, se eu for fazer uma medição, por exemplo, de 2 volts, e meio, por exemplo, eu já não posso deixar mais na escala de 2 volts, eu tenho que ir para a escala de 20. Ah, mas eu vou fazer agora uma escala de 25 volts. Passou do fundo de escala que é 20, eu tenho que ir para a escala, o fundo de escala aqui de 200. Então isso é o cuidado que vocês têm que ter quando estão trabalhando com um multímetro, onde eu tenho que regular o fundo de escala. Voltando aqui para a nossa medição de tensão contínua nas baterias, só que agora com um outro multímetro. Observem que eu tenho novamente vários bornes, onde eu tenho que saber então colocar as pontas de prova corretamente, e eu tenho
vários fundos de escala, né? Partindo de 200 milivolts, 2 volts, 20 volts, 200 volts e 1000 volts. Fundo de escala, lembrando, é o maior valor que o display aqui pode mostrar. Então, se eu tiver no fundo de escala, por exemplo, aqui de 2 volts, e minha medição der 2,1, o fundo de escala aqui foi ultrapassado, não vai mostrar valor aqui no display. Então, eu tenho que saber o valor que eu vou estar medindo para poder regular o fundo de escala corretamente. Mas vamos ver isso na prática. Inicialmente, vamos botar a ponta de prova preta no burner comum do multímetro. Depois, eu quero fazer uma medição de tensão contínua, né? Observem aqui o V. Ok, botamos as pontas de prova. O que nós vamos medir? Uma bateria de 9 volts. O fundo de escala de 2 volts é menor, então eu tenho que ir para 20 volts. Ok, lembrando aqui, a polaridade positiva é do lado de cá, né? Vou ligar o meu multímetro. Ponta de prova vermelha vai no positivo, ponta de prova preta no negativo. Olha a medição ali, 9,62 volts, que nem o outro multímetro. Só que agora, se eu mudar o fundo de escala, olha só, eu não cuidei o fundo de escala, fui para 2 volts. Ou seja, o maior valor que ele vai mostrar aqui no display é 2, mas aqui passou de 2. Olha o que acontece. Ó, o multímetro não vai registrar nada, ó. Por quê? Porque excedeu o fundo de escala. O contrário também acontece. Vamos voltar para o 20 volts? Nós estamos medindo 9, né? Ó, 9 volts. Agora, 9,62 volts. Observe que eu tenho duas casas após a vírgula. Agora eu vou botar para o fundo de escala de 200 volts. Observe o que aconteceu com a nossa medição. O 9,62 virou 9,6 volts. Ou seja, eu perdi uma casa decimal, eu tenho uma medição não tão precisa como anteriormente. Agora, se eu botar no fundo de escala de 1000 volts, olha o que aconteceu com a minha medição. Os 9,62 virou só 9 volts. Então, esse é o problema de utilizar o multímetro sem regular o fundo de escala correto. Eu vou ter ou uma medição que eu não vou conseguir porque ultrapassou o fundo de escala, ou uma medição com uma precisão menor. Então, o correto, saber qual o valor que você vai medir. 9 volts. 9 é maior que 2 e é menor que 20. Então, o fundo de escala que eu vou regular é 20. Venho aqui e faço a medição corretamente.